teu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e fraco, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos teus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Olá pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez, usando este veículo maravilhoso que é a internet, as redes sociais, para nós fazer um contato com a igreja. Estamos realmente pesarosos de não poder estar fazendo e realizando todas as atividades que a igreja realiza, cultos, encontros, grupos de comunhão, mas é um tempo, né? É um tempo em que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer que elas gostariam de ter mais tempo para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Então agora é o tempo que nós temos mais tempo para voltarmos com as coisas de Deus e servir ao Senhor e fazer as coisas de Deus de uma forma mais intensa. E é isso que eu quero falar um pouco nesta live, usando como base bíblica o texto de Jesus em São Mateus capítulo 7, 24, que diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Eu quero falar sobre o fato de que é um tempo de sabedoria, é um tempo de nós avaliarmos a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, as nossas intenções de vida. E talvez é um tempo também de nós pensarmos que as coisas mais simples se tornam mais importantes, menos é mais, né? É um tempo em que a gente talvez possa pensar em abrir mão de alguns luxos ou algumas coisas que nós tínhamos no passado e que hoje elas não são tão importantes como eram, né? Talvez hoje nós não estamos tão preocupados em trocar de carro e pegar um carro mais novo. Nós talvez estamos pensando, quem sabe, largarmos o carro na garagem e comprarmos uma bicicleta, porque a vida se tornou mais lenta, mais devagar, então nós podemos também ter atitudes mais simples e mais humildes, ou menos sofisticadas que nós tínhamos antigamente. Então a gente sabe que é um tempo da simplicidade, é um tempo da gente dar valor aos relacionamentos, à comunhão com as pessoas. Por exemplo, a gente sabe que muitos, por ficarem sozinhos, a sós em casa, eles são tentados à depressão, ao desânimo, a dormir muito, a comer muito, uma série de coisas que é um desajuste, né? Porque eles não estão preparados, e a grande maioria das pessoas não está preparado para ficar sozinho. Até o caso de um casal que briga, né, e a esposa diz: olha, não suporto mais ficar com você, eu vou fazer as minhas malas, vou embora. Ele pega a mala dele e começa a colocar as roupas dele também, e ela diz: o que você está fazendo? Eu falei: eu vou embora, porque eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo. Então, às vezes, a gente não suporta nem a gente diante de um período de isolamento. E isso vem apontar para o fato
de que toda a história de Deus, do relacionamento de Deus com o homem, é uma história de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de paternidade, de filiação, de família, né? Então a gente vê que realmente os valores bíblicos se tornam, numa crise como esta, mais fortes, né? De certa forma, o evangelho floresce numa crise e numa adversidade como essa ou como qualquer outra. O evangelho ele acaba florescendo como resposta eterna, infalível e poderosa de Deus para o homem em toda e qualquer circunstância. E louvado seja Deus por isso, né? E a gente pensando no que Jesus falou, que o homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha, e o homem insensato ou o homem tolo, ele edifica a sua casa sobre uma areia insegura que vem os rios, as enchentes, e leva essa areia e leva a casa junto. Nós sabemos que isso é um grande ensinamento, né? Por exemplo, nós estamos vendo cidades onde os rios sobem e os ribeirinhos são afogados, têm que sair das suas casas, perdem os seus bens e estão chorando, porque eles todo ano passam por isso, mas eles não pararam para pensar de que aquela área pertence ao rio e eles deveriam respeitar, né, aquela área, mas eles resolvem morar ali, né? Eu estava vendo a entrevista de um prefeito aqui no interior do Rio Grande do Sul que estava dizendo que uma enchente bastante grande na sua cidade, e o repórter perguntou para ele, não é o caso da prefeitura tirar essas pessoas e colocar elas num lugar, uma área mais segura? Ele disse, já foi feito isso em outras administrações, construíram casas em lugares mais seguros, levaram essa população. O que eles fizeram? Venderam a casa nova que eles receberam no lugar mais seguro e voltaram a construir na área ribeirinha. Então eles se acostumaram àquele sistema, e é uma vida de tolice, né? Independente e levando em consideração as questões financeiras, de posse, de condições de construir, enfim, tudo bem, mas é uma atitude de tolice. Quem é que vai suportar a corrente das águas, um rio que sobe numa enchente até 10 metros de altura? Quem vai suportar a força dessas águas, né? Então, de certa forma, a Bíblia está falando que a gente deve ser sábio. Eu acho que esse tempo de crise, de pandemia, é um tempo de sabedoria, né? É um tempo de nós refletirmos sobre como nós estamos nos preparando para anunciarmos o nome do Senhor e darmos testemunho de nossa fé para aqueles que nos conhecem. Então, por exemplo, nós olhando para a nossa realidade como igreja, nós vemos que muitas vezes as pessoas elas estão indo às redes sociais, especialmente aos grupos de WhatsApp, e elas estão fazendo aquele velho processo do copia e cola, né? Elas estão pegando uma reflexão diária, um devoção diário de alguém, e elas estão colando aquilo e colocando para as pessoas. É uma forma de alimentação, com certeza é. É a palavra de Deus, ela continua viva, com certeza ela continua viva. Mas nós não buscamos criar novas opções, né? Há um texto de Provérbios 9:1 que fala sobre isso, a sabedoria de construir a casa. Provérbios diz que o sábio constrói a sua casa e coloca 7 colunas para sustentá-la. Então nós sabemos que às vezes nós não estamos parando para planejarmos uma igreja que se ajuste, que se reinvente para essa situação de pandemia que pode durar muito tempo. Então o que nós estamos fazendo, né? Como nós estamos pensando as nossas crianças? Eu estava refletindo sobre isso, no fato de que desde março talvez a gente não tem mais o culto infantil, a escolinha das crianças na hora do culto, e que as nossas crianças elas perderam esta coisa que é tão boa para elas, e muitas vezes alguns pais dizem, pastor, nós vamos ficar na igreja, porque o meu filho gostou muito do culto infantil que foi feito com ele. Então nós sabemos o quanto é importante e o quanto as nossas crianças perderam isso. E aí nós dizemos o seguinte, qual é a nossa sabedoria ou qual é a nossa tolice diante desse desafio? Vamos estar dizendo para as crianças que logo nós vamos estar nos reunindo novamente, ou vamos criarmos uma ferramenta para que a gente possa semanalmente reunir essas crianças e fazer alguma atividade via internet para que elas se sintam cuidadas e se sintam ainda parte viva da igreja. Por exemplo, se nós pudéssemos pensar de cada professora de criança de nossa igreja,
adotasse um grupo de crianças como sua classe e fizesse atividades semanalmente com elas, criasse um grupo de WhatsApp e fizesse um trabalho todo de como isso seria importante, como isso seria desafiador para este que vai ensinar. Ele precisa buscar fontes, materiais, preparar aulas, preparar atividades, que talvez seja diferente da atividade da sala de aula, mas também essas crianças vão ser motivadas, os pais vão ser motivados, porque eles vão estar tendo que preparar a sua sala, um ambiente em casa, para que essa criança possa estar participando dessa atividade. Talvez os pais vão participar juntos. Então, nós sabemos que é um tempo de nós não ficarmos na mesmice, né? Nós buscarmos a sabedoria do Senhor com coisas que são menores, coisas simples, porque ainda que se use a internet, que é um grande feito para a humanidade, mas é uma coisa simples. Hoje, qualquer pessoa com seu celular, ela pode formar uma sala de transmissão e aglomerar um grupo de pessoas para tratar algum assunto que ela queira tratar. Hoje todos nós temos o poder de mando, o poder de contato, o poder de pregarmos, o poder de entrarmos na casa das pessoas, que antigamente era só do rádio, da televisão, que eram investimentos altíssimos, que eram fontes fechadas, exclusivas talvez de elites da nação. Hoje, qualquer um de nós podemos pegar a nossa Bíblia e fazermos um grupo no WhatsApp e estarmos discutindo a Bíblia e orando e ministrando a palavra de Deus. Isso não fica só com crianças. Os homens precisam achar um caminho onde eles possam estar se reunindo e possam estar cuidando uns dos outros e tendo comunhão. Assim também como está acontecendo com os grupos de comunhão, mas também o diaconato, talvez o presbitério da igreja, e talvez cada área da igreja, as mulheres da igreja, os jovens, o louvor da igreja. Então nós podemos pensar que esse tempo é um tempo de acharmos bases sólidas referentes a este período da história da humanidade e que nós, pela graça infinita de Deus, recebemos a sabedoria do alto e recebemos o privilégio que ele se nivelou, né? Ele se tornou mais simples, se tornou menos, né? Antigamente, somente os mais poderosos podiam ter acesso a nossas casas através da televisão, através do rádio. Hoje, qualquer um de nós que somos menos do que eles, podemos criar um contexto de levar o ensino através dos meios de comunicação, especialmente da internet como meio de comunicação. Então, nós sabemos que é um grande privilégio e é uma grande oportunidade que talvez nós, faltando sabedoria do Senhor, não sabemos ainda, ou não estamos sabendo ainda como usá-la e como tirar o melhor proveito dela. E eu quero lançar um desafio no nome de Jesus, para que a gente possa acordar para esse tempo. A igreja precisa se reinventar, a igreja precisa achar novos caminhos, a igreja precisa achar novas fórmulas de anunciar e comunicar o Evangelho e construir o contexto da comunidade, da comunhão dos salvos, da unidade da igreja, do cuidado mútuo de uns para com os outros. E nós sabemos que na igreja é mais fácil, né? A gente prepara o culto, abre a igreja, as pessoas chegam e nós as atendemos. Agora não, nós precisamos ir ao encontro delas e assisti-las. Este mês, por exemplo, sempre os oficiais da igreja, o diaconato, costumam levar a ceia para as pessoas que não puderam estar na ceia. E esse mês eu falei para o irmão Dênio, que é o diretor do diaconato da igreja, falei, eu quero ir contigo, levar a ceia a essas pessoas e ter contato, porque alguma dessas pessoas, depois de março, eu não vi mais fisicamente. Então nós podemos gastarmos um tempo indo a essas casas e orando com eles e vendo a alegria desses irmãos ao receberem a minha visita e do irmão Dênio para levar a ceia para eles. Então nós podemos nos reinventar como igreja. Nós podemos fazer coisas mais simples, de menor valor, de menor significado aparentemente, mas que surgirão grandes efeitos e grandes resultados. Então nós gostaríamos, em nome de Jesus, deixar a palavra de Mateus 7:24, que o Senhor disse que o sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha firme. Jesus é a nossa rocha firme, mas a construção desta casa é um ato nosso.
precisamos pedir sabedoria para o Senhor para nos reorganizar como igreja e nos tornarmos a igreja do isolamento social, sem perder o poder de anunciar o Evangelho, o poder da comunhão, o poder dos relacionamentos e o poder do cuidado mútuo. Então, acho que é um tempo realmente de nós orarmos e pedirmos sabedoria ao Senhor, para que a gente não fique só orando, mas depois de orarmos nós possamos receber do Senhor a direção e acharmos maneiras e formas de comunicar o Evangelho. A nossa igreja, já há alguns meses, ela tem, talvez desde o ano passado, ela tem assistido pessoas em vulnerabilidade com alimento na nossa geladeira comunitária, mas ainda é muito pouco, podemos fazer mais. Nós, quando estudamos na Bíblia sobre o nosso relacionamento com o dinheiro e com bens materiais, nós aprendemos que a gente precisa definir uma coisa que geralmente os crentes não definem: qual é o nosso padrão de vida? Quanto custa a nossa vida mensalmente? Se ela custa 2 mil, 3 mil reais, então esse é o nosso padrão, vamos nos ajustar a ele. Mas quando nós ganhamos mais do que isso, a gente deve dizer, vamos separar uma porção cada vez melhor para fazermos generosidade, para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas que estão precisando. E isso vai gerar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E nós esquecemos disso, que a principal coisa é a bênção de Deus. Deus fala muitas vezes na sua palavra que quando nós pleiteamos a causa do necessitado, quando nós somos generosos, Deus vai nos abençoar poderosamente. E a gente gostaria que as pessoas experimentassem isso, que quando a gente vive num tempo de crise como esse, a nossa atitude deve ser de total confiança no Senhor, em vez de ser uma atitude de desespero, uma atitude de experimentar os milagres de Deus, do que uma atitude de vivermos pedindo migalhas, porque Deus, Ele quer se manifestar em toda e qualquer circunstância e nos abençoar. Então, eu quero desafiar vocês a pensarem como vocês estão construindo a casa de vocês, como vocês estão construindo a vida religiosa de vocês, a vida cristã de vocês, como vocês estão usando os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, os seus bens materiais, o seu salário, para glorificar a Deus e para fazer o nosso mundo um pouco melhor. Nós vamos desafiar você a pensar como você pode estender o seu ministério e as suas habilidades pessoais para trazer, com certeza, a sabedoria de Deus e, através dessa sabedoria, alcançar todas as pessoas da nossa comunidade e servi-las e abençoá-las. E talvez quando nós sairmos desta crise, a gente possa ter saudade dela, porque foi feita atitudes, ensino de criança, comunicação através das redes sociais, ensino através das redes sociais, oração, comunhão, compartilhamento, e que a gente, apesar de toda a crise, nós fomos abençoados e vimos o Evangelho florescer neste vale para a nossa alegria. Então nós queremos desafiar vocês no nome de Jesus, que vocês orem e peçam sabedoria a Deus para esses dias, porque Deus quer nos trazer graça de fazermos a diferença como igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor, nós oramos e ministramos a tua bênção ao coração dos nossos irmãos, neste momento, neste horário em que não podemos ter culto, ó Deus, devido, Senhor, ao isolamento social, mas podemos alcançar os nossos irmãos com a oração através das redes sociais, e assim fazemos, para que a bênção do Senhor os alcance poderosamente e traga paz, traga alegria, traga, Senhor, sabedoria para esses momentos, para que façamos a diferença como igreja viva do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, esteja orando, buscando ao Senhor, e Deus certamente vai estar respondendo com coisas grandes.